Olá, como você está? Esperamos que bem, você e com toda a sua família. Mas dessa vez nós estamos aqui para falar do orçamento familiar, nosso programa semanal indo ao ar pela TV Manaim. Agora na Sky, né, o 587, na Sky paga e na Sky Livre o 87, tendo também no YouTube, onde você pode acessar, ver e rever as matérias e até pedimos isso, que você comente e não deixe de dar o seu like na matéria e compartilhar com alguém que você acha que precisa de saber desse assunto. Hoje o nosso assunto é direito sucessório no Brasil. A sucessão patrimonial, muitas vezes, ela causa alguma desconfiança das pessoas quando alguém quer tratar desse assunto, porque é o pai passando para os filhos ou os seus sucessores. Não, liga, vincula, né, esse assunto à morte, a falecimento, e às vezes traz algum tipo de desconforto, né, para a pessoa. Mas não, isso precisa ser tratado, porque se a pessoa trata desse assunto em vida, tudo fica mais fácil. Já direciona todas as coisas, reúne a família, conversa. E depois disso pronto, até a distribuição dos bens, continua tudo normalmente. O pai ou a mãe, o proprietário, ele continua proprietário com todos os usufrutos, sem nenhum problema. Mas facilita muito, porque depois da sua morte, a família vai começar a tratar do assunto, aí que às vezes traz desconforto. Em muitos casos, traz desconforto. Então, é algo que precisa ser visto e está dentro do orçamento familiar, porque você tem gastos para fazer a sucessão, regularizar, e também está relacionado a um patrimônio que alguém gerou e que vai passar para outras pessoas que podem ser descendentes ou até ascendentes ou até terceiros. Nós vamos ver no discorrer aqui do nosso programa de hoje. O que é a sucessão? Ela ocorre quando a pessoa falece. Você, em vida, você trata da sucessão, mas ela só vai efetivar depois do falecimento, né? Claro, uma pessoa que possui bens, posse e propriedade dos seus bens, né? Porque às vezes você está com a posse, mas não está com a propriedade. Você, quando aluga um imóvel, você está na posse daquele imóvel. Você só não tem a propriedade, né? Então, no caso, você só tem condições de passar para alguém a posse e a propriedade daqueles bens que você tem. Vai passar para os seus herdeiros, que podem ser também testamentários, além dos herdeiros, né? Os herdeiros, sucessão legítima, está definida no Código Civil Brasileiro. Testamentário, definido por um testamento dentro dos limites legais que uma pessoa pode fazer. Não é meu herdeiro legítimo, mas eu quero deixar alguma coisa quando eu falecer para determinada pessoa ou até determinada entidade que eu julgo que seja de grande proveito para a sociedade, né? Então, isso pode ocorrer, sim.
né? Os herdeiros necessários não podem ser excluídos. Quem são os herdeiros necessários, né? São aqueles herdeiros legítimos. Ah, não, eu não quero deixar herança para nenhum filho, nenhuma filha. Não existe isso, não. Ele não pode ser excluído. São os descendentes e ascendentes. Se eu não tenho herdeiro descendente, filho, neto, eu não tenho, mas eu tenho ascendente, pai, irmão, isso também está valendo, né? E, além do cônjuge, né? Porque falece um, o outro é um herdeiro natural, né? E que são chamados de herdeiros necessários. No caso do cônjuge, vale também a união estável, conforme jurisprudência, né? Esses têm direito. Isso é obrigatório. A metade da herança. Não, eu quero passar alguma coisa para outras pessoas no testamento, mas pelo menos a metade da herança você, de maneira nenhuma, pode excluir, né, da herança. Então, se eu não tenho herdeiro descendente, eu preciso passar para o ascendente. Não tenho cônjuge, não tenho união estável, mas descendente tem, porque você não surgiu do nada, então tem. Mas isso é lei, impossível de fazer diferente disso, né? Tem os facultativos, que também são os conhecidos como testamentários, né? Essas pessoas indicadas por um testamento, pode ser um amigo, outros familiares mais distantes, um primo, né? Que eu quero deixar alguma herança para ele, né? Irmãos, sobrinhos, pessoas diversas. Não é nada meu, mas é meu amigo, é mais que um irmão, enfim. Pessoas ligadas a você e que também pode ser instituições. Esse só pode receber até 50% da herança, porque no caso que nós falamos anteriormente, tem os herdeiros necessários, né? Mesmo não tendo descendente, nem cônjuge, nem união estável, mas tem ascendente. Se de tudo não tiver mesmo, nem ascendente, não, eu sou sozinho no mundo, não tem, já morreram todos os meus ascendentes e eu não gerei descendente, aí essa herança ela pode ser feita toda no testamento, conforme legislação, e isso de forma comprovada, né? Não tem como você fugir disso de forma alguma, né? Então, nós temos, antes de entrarmos aqui na ordem de vocação, nós queremos dizer que nós conversamos com um advogado especialista em direito sucessório, que é o doutor Maurício Freire. Conversamos com ele e ele nos deu uma orientação ampla, útil, muito útil dentro desse assunto. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Maurício Freire, para nos dar essas orientações. Pois bem, doutor Maurício Freire, advogado, especialista nessa área de sucessão. E nós estamos aqui mais essa vez para conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Manaim. É um prazer recebê-lo aqui, doutor Maurício. Pastor João, prazer, né, todo nosso. Eu não vou, assim, me cansar de dizer que estar aqui contigo no seu programa é uma coisa, assim, que nos alegra muito. Tendo em vista, assim, os temas, né, que a gente percebe, que a gente acompanha, né, nos seus programas, serem
tão pertinentes e de grande relevância, trazendo informação para o nosso povo, para os nossos irmãos, para todos aqueles que acompanham o seu programa. Obrigado, doutor. Pois bem, então nós estamos aí com esse assunto que é a sua praia, mas não é a praia de muitos, Sim, né, doutor? é verdade. Muitas pessoas têm muita dúvida e às vezes entram em discussões terríveis por causa da sucessão, né? Os bens incomodam, né? E dessa feita nós queremos conversar um pouquinho a respeito da sucessão, mas assim, tipo, de acordo com a lei, o que é exatamente sucessão, doutor Maurício? Bom, o Código Civil, ele traz, né, ali todo o regramento a respeito da sucessão. A partir ali do Código, do artigo 1829 a 1844, você tem ali todas a vocação hereditária, todos os procedimentos, todo o regramento a respeito da sucessão. E ela é a forma com que os bens do falecido eles serão transmitidos aos seus herdeiros, né? Então, a forma com que, e é importante dizer que não só os bens, né, mas os bens, os direitos e até mesmo as obrigações. Né? Então, através da sucessão é que isso vai ser transmitido para os herdeiros. E é importante dizer o seguinte, quando é que abre a sucessão? Logo após ou logo assim que ocorreu o falecimento, abre a sucessão. Isso não significa que os herdeiros já são donos, não. Você abriu a sucessão, aí você tem todo um processo, né, que vai caminhar ali até o momento da partilha. Quando é então feita a partilha, aí cada um dos herdeiros é que então vão se tornar dono, né, daquele patrimônio, vão responder também pelas obrigações, enfim. Pois é, doutor Maurício Freire, me chamou a atenção essa sua fala agora. Então, se o pai, em vez de gerar patrimônio, gerar dívida, os filhos vão ter que arcar? Ele vai arcar até o valor daquilo que está sendo ali partilhado, né? Entendi. Então, por exemplo, né? Entendi. A herança ela tem um valor de X. Então, ele vai responder a esse valor. Até ali, né? Até ali. Daí para frente, os herdeiros não vão assumir essas dívidas, né? Entendi. Então, ela tem esse limite, né? Então, pode ser, a depender do tamanho dessa dívida, que ninguém herda nada. Que ninguém herda Entendeu? nada. Vai ficar tudo para pagar as dívidas. Vai ficar para pagar as dívidas. Interessante, entendeu? Essa informação, doutor Maurício. Interessante. Muito bem. Doutor Maurício, existem, pelo que me consta, dois tipos de sucessão, que seria a legítima. Sim. E a testamentária. O senhor podia nos dar uma explicaçãozinha sobre isso, assim, a gente entender um pouquinho sobre isso? Você tem a legítima, que é aquela que já está ali no regramento, já está toda estabelecida ali por lei, os seus procedimentos, a vocação hereditária. Então, a lei já traz ali, né, todo o regramento a respeito, né, dessa sucessão legítima. A testamentária, ela também tem o seu regramento no Código Civil, mas ela vou dizer aqui, é a manifestação da última vontade daquele que faleceu, né? Então, você tem, né, essas duas modalidades e que, mesmo quando você tem ali a testamentária, o testador ele não pode, de forma assim, liberal, testar todos os bens, né? Entendi. Fazer uma doação geral. Não pode. Ele tem que respeitar, por exemplo, a legítima, né, os herdeiros necessários, que tem por direito 50% e que precisa ser respeitado ali nesse momento em que o testador ele vai dispor do bem. Quer dar uma parte, quer destinar um bem específico e tal. Uma coisa assim interessante, que, por exemplo, no testamento, na sucessão testamentária, aquele que vai receber por testamento, ele não tem responsabilidade com as dívidas, com as obrigações.
a não ser que o testador tenha especificado isso. Por exemplo, vai ficar com determinado bem, mas, em contrapartida, vai, né, assumir essa obrigação e tal. Mas se não houver isso no testamento, ele não tem obrigação com as dívidas, né, com as obrigações. Entendido. O que os herdeiros, né, necessários, legítimos, já eles têm essa responsabilidade. Vamos aqui. Vamos dizer, a um casal. Gerou patrimônio, tem seus filhos e tal. Faleceu um dos dois. Fica o cônjuge com a metade e os filhos com a metade? Como é que funciona isso? Você, no artigo 1829, você tem ali a vocação, né? A vocação hereditária, que ele vem com os ascendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente. Na falta deles, ou melhor, os descendentes com o cônjuge sobrevivente vão concorrer. Lembrando que o cônjuge sobrevivente, ele a depender da condição do regime, ele é meeiro. Entendi. E ainda ele vai concorrer, né, com os outros. Na falta dos descendentes, ele vai concorrer com os ascendentes. Entendi. Na falta dos descendentes, ascendentes, ele vai sozinho. Sozinho. O cônjuge sobrevivente. Na falta deles, então, vem aí, né, os colaterais, que são os irmãos, os tios, sobrinhos, até aí a quarta geração. Então, né, o código ele traz aí o regramento dessa vocação hereditária, né? Doutor, uma última palavra, assim, para quem está vivendo, talvez, um conflito. Porque eu até queria evitar, mas não tem muito jeito de evitar isso, né? Existem mesmo os conflitos, né? Sim. Mas, assim, uma última palavra, um conselho como um advogado, um homem da lei específico, assim, qual a última palavra você daria para essas pessoas? Eu sempre digo o seguinte: conciliar é a melhor saída. Melhor saída. Porque quando você concilia, não existe o ganha-perde, só existe o ganha-ganha. Só o ganha-ganha. Você conciliou, você ajustou. Então, é preciso que haja nos interessados, nos envolvidos, esse desejo de resolver a coisa de uma forma mais consensual possível. Isso evita um desgaste enorme para a família, né? Isso evita até mesmo a demora no processo, porque quando você começa a litigar, mas isso vai... E às vezes isso se prolonga por anos, e o prejuízo que isso tem é muito grande, porque, por exemplo, vamos pegar, o imóvel está lá, ninguém quer ser responsável pelos impostos, não. Ninguém quer ser responsável pela manutenção. Não. Só benefício. Tá lá, você entendeu? Então, olha, conciliar é a melhor saída, né? Porque aí você consegue, com o auxílio de um profissional, ajustar todos os pontos, e às vezes as pessoas fazem questão de coisas pequenas. Isso. E às vezes essa pequena diferença que você está achando que você está perdendo, você não está perdendo, você está ganhando muito, porque você está evitando, né, um desgaste muito maior, um prejuízo muito maior, que certamente vai ocorrer lá na frente. Tá certo. Entendeu? Muito bem, doutor Maurício. A TV Manaim, mais uma vez, agradece seus brilhantes esclarecimentos aqui e até uma próxima oportunidade. Essa não vai faltar. Que bom, eu agradeço, né? E, assim, é uma coisa muito pertinente, porque está dentro desse tema, é a questão do inventário. Sim. Né? É uma necessidade, né, e que muitos até querem evitar, e que muitos acham até que não é necessário. Não, o inventário não é uma opção, ele é obrigatório, mas existem meios, existem formas que as pessoas podem adotar para que isso seja menos difícil, né, para as pessoas ali, para a família. Isso é muito importante. Pois nós faremos, então, um estudo sobre o inventário que é necessário e está diretamente ligado ao orçamento familiar. Diretamente, né, ligado, exato. Faz assim, muita diferença, né, quando a pessoa está bem instruída a respeito disso. Né? Tá certo. Então, até uma próxima oportunidade. A TV Manaim te agradece. Se Deus quiser. Um grande abraço a você e a todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Obrigado. Né?
Agradecemos ao doutor Maurício Freire pela sua excelente contribuição aqui dentro do nosso programa, o seu tempo, né, disponível. Esperamos contar com ele mais vezes, né? E assim nós queremos encerrar esse programa de hoje dizendo que na ordem de vocação você tem primeiro os descendentes, depois os ascendentes, cônjuge sobrevivente, sozinho ou se houver descendentes, nem ascendentes, e os colaterais, irmãos, sobrinhos, tios, primos, né? Isso aí são aqueles herdeiros necessários. Assim nós estamos encerrando mais esse programa, esperando ter contribuído com você, né, nesse assunto tão importante dentro do orçamento das famílias e que às vezes não são tratados até por trazer algum desconforto. É preciso vencer isso e cuidar disso em vida, porque os problemas são sempre resolvidos de forma muito mais fácil e até com menores gastos. Despedimos de você e de toda a sua família, desejando que todos estejam muito bem. Não deixe de assistir a programação da TV Manaim, 24 horas no ar, trazendo sempre uma informação útil para você e para a sua família. Até uma próxima oportunidade.